O que estou fazendo agora é 14. Tô tirando um pouco, espalhando o filtro solar. Uma coisa que eu sempre uso é filtro solar, acho importante. Só que eu descobri uma marca que eu usava que faz teste em animais, então eu parei de usar. Agora eu tô tomando um café e acabei de ouvir um canto de um passarinho que eu nunca tinha ouvido. Eu peguei e até gravei um pouco do canto dele, só que a minha filha tá assistindo o desenho, então eu acho que vai aparecer no fundo, mas nossa, eu nunca ouvi esse passarinho. Que lindo, é tão legal você entrar em contato com algo que você nunca teve antes, nunca teve contato. São tantas coisas e às vezes eu começo a falar algo e me perco, porque são tantas coisas assim, só que as coisas elas se dão por entendimento, não por palavras. Oi, filho. Bom dia. Você tá perto da hora do almoço, amor. Dá um oi aqui. Oi. As coisas se dão por entendimento e é difícil traduzir em palavras, né? Mas vamos lá, o que que eu tô fazendo agora? Tomei mais uma xícara de café, que eu já tinha tomado mais umas 2, 3, acho que foi a quarta xicrinha. Geralmente tomo umas 3, mas é uma xícara bem pequenininha. Ouvi o canto desse passarinho que eu nunca tinha ouvido antes. E eu tava pensando muito no meu processo de criação e compartilhar com vocês. E sobre esse passarinho que eu não conheço qual que é, canto que eu nunca ouvi, eu sempre tô acostumada a ouvir sempre os mesmos passarinhos, ou sabiá, ou bem-te-vi. Daí aparece um novo canto de passarinho. E isso me lembra que hoje de manhã, graças a Deus, mais uma vez eu consegui escrever. Pouco, mas escrevi. E daí tô tentando finalizar um livro, mas é sempre assim. Muitas vezes quando eu tô tentando finalizar, entra outro personagem. Então eu tava tentando falar de uma personagem, da mãe da, da personagem principal. Só que daí foi falar do pai dela e entrou outra personagem. E eu falei, uau. E é como esse passarinho. Eu não sabia da existência dessa personagem. Mas é que no livro é assim, não é só eu criando. Como se eu entrasse na história. Como se eu entrasse num mundo e começasse a andar por esse mundo. Por isso que eu falo, eu não conhecia que ela existia, porque é como se ela já pré-existisse. Como se eu... Vamos dizer que a história que eu estou escrevendo é uma casa. É assim. Não sei se você já teve sonho assim. Quando você sonha, às vezes, eu já sonhei assim. Parece que você entra nos ambientes e não precisa de permissão. Você vai entrando e às vezes até no meio que você vai entrando, você pensa: "Nossa, será que eu tenho permissão para entrar aqui, né, nessa casa, nesse lugar, na vida das pessoas, ficar olhando?" Já sonhou assim? Então, é como se, por exemplo, a história fosse uma casa, mas uma casa de outra pessoa. Daí você entra
E você começa a bisbilhotar, você começa a entrar num cômodo, no outro, sabe? Daí você descobre ver as pessoas, ver os diálogos. É muito estranho. E eu quero colocar esse aqui, o que estou fazendo, 14, no processo de criação também. A luz tá muito boa, eu não coloquei filtro hoje. É... E... e essa questão do não conhecer, quando você não conhece algo, é como se isso não existisse. E você pode bater o pé que isso não existe, mas é porque você não conhece. Entende? E quando às vezes você solta, né? E isso se revela para você. Às vezes eu venho aqui. Ontem eu fiz um vídeo mesmo e eu excluí. Porque às vezes eu venho falar de tanta coisa desconexa, mas que faz um sentido. Ah, lembrei. A minha filha ficou esperando eu liberar o computador para ela assistir o desenho. Eu falei, a mamãe tem que escrever. Eu escrevo até uma parte que eu sinto que vai começar uma nova história dentro da história. E quando eu senti isso, aí eu parei. Daí ela tava na cama com o gibizinho dela. Daí eu deitei e eu falei, conta a história pra mamãe. Daí ela tentou contar a historinha e depois ela passou a bola pra mim. Tipo, mamãe, conta a história agora. Antes de eu parar de escrever, eu pensei, será que eu continuo aquela outra? Que eu ia trabalhar naquela outra hoje, mas resolvi trabalhar numa mais antiga, né? E daí do que eu começo a ler, tá falando justamente sobre a história que eu estou escrevendo, dentro do gibi. E daí, dessa forma, Deus me fala, viu? Aquela história é muito importante e você pode trabalhar mais nela, você pode estender, falar mais sobre isso, sobre aquilo e tal. E eu, uau! Justamente o que eu tava pensando, sabe? E enfim, eu não sei se eu vou escolher esse vídeo, mas se vocês verem porque eu não excluí. E eu tava pensando sobre, de novo, né? Sobre verdade, sobre mentiras. É, sobre verdade e mentira. Inclusive, que eu tô questionando no livro, uma das coisas não é tanto sobre o que é verdade, né? Mas é o para quê. Foi o que Deus me falou hoje dentro da história. Para quê? Porque a verdade, o que ele me falou hoje, a sua verdade depende nas mãos de quem estará. Entende? Então é o para quê. E ele tá me mostrando um passarinho. Esse passarinho que tem esse canto, digamos que ele é descoberto. Uau, olha o canto dele, que maravilhoso, que passarinho lindo. E depende de quem descobre isso, ou esse passarinho vai estar muito bem, ou ele vai estar ferrado. Ferrado. Porque se é uma pessoa da escuridão, uma pessoa má que descobre esse passarinho,
Ele vai para dentro de uma gaiola, vão cortar as asas dele e vai ser uma vida de inferno para ele, cantando a vida toda, entende? E ganhando ali o alimento na boca, tal, mas a vida dele vai ser um inferno. Nunca mais ele vai ver o céu. Então, depende. O passarinho é a verdade, mas é o para quê. Então, o bem e o mal podem ter a verdade ali na mão, mas é como você vai usar essa verdade. É o que ele me disse hoje e que ele está me dizendo agora. Entende? E que todos nós temos um grande valor. Nós temos nossos valores, nós temos nossos dons, temos nossas verdades. Que todos nós temos verdades para gente se envergonhar de erros cometidos. E tem, como eu sempre digo, tem um erro que você comete acidentalmente, tem um erro, sabe, que você já sabia mais ou menos que era errado, fez, mas a pessoa que tiver na mão a sua verdade não é tanto sobre a verdade, mas o para que você usa. Entendeu? Qualquer verdade, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. E ele me falou hoje, né? Porque eu tava assistindo também o relato de QM, e que eu gosto muito. Aí o passarinho cantando. Que fofo. E eu questionei muito Deus sobre isso. Desde 2017, né? Sobre necessidade de provar, de documento, tirar foto, escrever isso, aquilo. E eu falei assim pra ele, não vou. Eu falei, eu me nego, sabe? Eu me nego. Eu não vou fazer isso. E daí eu sempre falo pra ele, em alguns momentos, principalmente quando eu tô sentindo muita paz, muita felicidade, alegria, ou o oposto, muito o contrário, muita tristeza, muita dor, muito desânimo, sabe? Ou lá em cima ou lá embaixo. Nos dois momentos sempre questiono ele. Eu falo, e agora? Cadê a prova? Cadê a prova que eu disse que eu tô sentindo? Cadê? Cadê o documento? Cadê o escrito? Cadê o teste químico, sei lá, dos meus hormônios, quantidade, isso, aquilo? Cadê? Cadê? Cadê o vídeo? Cadê a foto? Cadê o, sabe? Cadê? Entendeu? Cadê o documento? Cadê a documentação disso? Sabe? Quando você Cadê a documentação, sabe, da vida, sabe? E começa a se tornar uma obsessão, sabe? Uma obsessão, obsessão, obsessão de provar quem eu sou, quanto que eu valho, isso, aquilo. Obsessão, obsessão, obsessão. E sabe? E eu tenho a impressão que o ser humano é obcecado por provar a verdade. Só que ele tá mais interessado em provar a verdade do que para que eu uso isso. Entende? Porque geralmente o ser humano ele quer provar a verdade para o uso do mal. Para o uso, é o que ele me falou hoje, infame. Infame, ele me deu essa palavra. Infame. Infame. Daí, desde lá que eu tenho questionado ele, eu vejo Deus assim, como quando eu tô escrevendo a história, é como se eu entrasse e começasse a investigar, entrar, escrever e olhar, e escrevo, falo os diálogos, né? A história assim. Eu entro, entende? Eu entro em alguma coisa e escrevo.
Mas Deus, ele não entra na sua história. Ele não entra na sua história, ele vê tudo de fora, ele já sabe tudo. Ele sabe a casa do Joãozinho, o que está acontecendo lá, a casa da Maria, a casa do Francisco, a casa do Antônio, não sei o que, no trabalho, o que ele fez lá no banheiro, o que ele falou no telefone, sabe? Ele sabe tudo, entendeu? Tudo que foi ocultado no documento, que foi ocultado num processo, ou que foi falado a mais, entendeu? Enfim, tudo, sabe? Tudo. Ele sabe, por exemplo, se você tinha que ganhar R$ 2.000, você ganhou metade. Enfim, não sei, sabe? Ele sabe. E daí, eu não sei o que eu tô falando isso, mas a visão que eu comecei a ter é que Deus é a própria ciência. Deus é a ciência, é a própria verdade, entendeu? É o que Jesus fala, eu sou a verdade, a vida. E só que a diferença de Deus com a própria verdade que te olha, ele sabe tudo. E a diferença do ser humano quando tem nas mãos a sua verdade, primeiro, Deus ele olha e ele tem um olhar, ele só tem um olhar clínico, o médico não tem olhar clínico. Ele olha, o médico olha para você, ele vai tentar adivinhar, assim como qualquer cientista e qualquer não cientista, qualquer pessoa comum, ela olha para qualquer caso, primeira coisa, ela vai tentar buscar todo o estudo que ela teve, ou tudo que ela já ouviu falar, TV, jornal, revista, pessoas importantes que ela acha importantes. E vai começar a selecionar. O cérebro faz isso, né? E buscar casos semelhantes. Nosso cérebro faz isso. E dá uma solução. Mas Deus, ele não vai buscar como se fosse da sorte, né? Qual que é a solução mais igual olhar para você e tentar adivinhar qual que é o seu peso. Vocês já viram esses programas que você tenta adivinhar quanto que tá pesando esse saco de batatas? Não, ele não vai tentar adivinhar, ele sabe. Esse saco de batatas tá 1,339 kg, entendeu? Por exemplo. Então ele sabe certinho, ele não vai falar, ai, 1,5 kg, mais ou menos 1,1 kg, 1 kg. Não, ele sabe, sabe. E não só sabe, mas o para quê. Então, é muito de pega a verdade e harmoniza com seus interesses, entendeu? Toda a verdade o ser humano ele pega e harmoniza com seus interesses. Então, por exemplo, esse passarinho, ele sabe da existência desse novo passarinho, ele vai e harmoniza com seus a harmonização que eu tenho falado aqui, com os seus interesses, mesmo que vai prejudicar esse passarinho, não tá nem aí, entendeu? E claro, Satanás, né? E Deus, que são sempre os opostos. E a diferença é que Deus, ele sempre vai tentar te influenciar a pegar toda e qualquer verdade do próximo e a sua mesmo para tentar edificar o mundo. Você tentar edificar, se edificar e edificar o outro. Enquanto Satanás, ele sempre vai fazer com que você pegue as verdades das pessoas para tentar destruí-las. Destruir esses passarinhos. Destruir. Pegar as qualidades das pessoas para usar as pessoas ou para desmentir as qualidades das pessoas. Desqualificar as pessoas.
e usar as verdades negativas, os pontos em que a pessoa... É que Deus vê assim, os pontos negativos é o ponto que você estava em formação, que você estava crescendo. Se você deu a volta por cima, se você aprendeu com esse pecado, com esse erro, glória a Deus, não é motivo de desonra mais na sua vida, já é motivo de honra. Seja qual pecado você cometeu. Então, Deus sempre ele vai usar a verdade para o bem. O Satanás não, ele vai pegar qualquer e toda verdade, seja boa ou má, para o mal. Tudo é para quê? Para o mal. Aqui, para o bem. E daí, a gente chega num ponto que eu venho lá desde 2017 que eu comecei falando não vou, sem provas. E ele tem me mostrado a paz, não é preciso provar nada para ninguém, sabe? Senta, respira. Até porque o nosso caminho é como se fosse um funil, eu tô vendo. O nosso caminho, ele vai afunilando até um ponto que não tem como. É verdade com verdade. Então, quando a gente morre, a gente vai encontrar a verdade. Não tem outra opção. Então, sim, não importa quantas coisas você tenha produzido para tentar firmar mentiras. Não tem como. Vai afunilar e vai chegar na verdade. Não, ninguém pode fugir da verdade. Entendeu? Então, quanto antes você se libertar dessa ânsia, sabe? Quando Jesus ele vai diante de Pilatos, diante de Herodes, tudo, ele fica quieto, porque a verdade ela não precisa se gesticular, se acabasse, não, porque a injustiça ela é momentânea, entendeu? Ela é se eles passarinho for preso, cortado as asas, for assassinado, o que for, essa injustiça é momentânea. O passarinho será liberto, entendeu? Assim como Jesus ressuscitou, mesmo os animais torturados, eles serão libertos. Eu creio nisso. Criança, adulto, velho, quem for, que você sofrer de modo injusto, sabe? Mentiras que foram erguidas contra você, mesmo que alguém pegue o seu erro, você fala, não, mas a pessoa falou é verdade. Mas pegou a verdade de um erro seu para usar contra a sua vida, para te destruir, isso é uma mentira. Por quê? É uma mentira de Satanás, porque toda verdade ela só pode ser erguida para o bem, nunca para destruir, entendeu? Nunca para destruir ninguém. Então, mesmo sendo uma verdade, é uma mentira, porque é um infame, o motivo, entendeu? E Deus condena isso. É tão difícil de explicar, entendeu? Todas essas coisas, e daí ele tem me falado, o mais importante esse passarinho canta, ele tem me falado de pessoas que foram importantes na sua vida e momentos, sabe? Igual eu tava falando com ele, Deus, quantas coisas eu lembro, viagens que eu fiz, passeios, eu não tenho foto, não tenho vídeo, não tenho... Foram importantíssimos. Então, assim, muitas coisas você não... A prova é como a fala, o que ele tem me falado que a fala é uma comunicação arcaica, uma comunicação pobre. Eu tava vendo minha filha assistindo um desenho que ela gosta muito, que não tem fala, tem só expressões. Só que como a criança geralmente não mente, no desenho também é tudo, elas têm expressa muito. Tá feliz, ela expressa, tá triste, ela expressa. E a gente aprende a mentir. A mentira é do adulto. Então a mentira ela é um fator de amadurecimento, na verdade é um fator de apodrecimento, né? Então,
Se tirar a fala das nossas bocas, a gente fica sem entender um outro, porque a gente aprende a esconder as nossas emoções. Tanto que chegou num ponto na vida que você tá tão doente emocionalmente, é isso que eu vejo, que você não reconhece. E a minha primeira psicóloga, ela dizia, uma das maneiras de você entender que você, como se você se afastasse de você. Ela não falou isso, mas foi o que eu entendi. Você não reconhece mais. Você não sabe quando você tá triste, você não reconhece se você tá com raiva e você nega isso. Tá? Isso é um fator de doença. E é verdade, porque quando eu tive síndrome do pânico, uma das coisas que eu sentia é que o meu corpo estava aqui, como se a minha alma, como se tivesse uma cordinha, né? Eles dizem até que existe uma cordinha, né? Como se minha alma estivesse balangando lá longe. Eu sentia assim, tudo longe, sabe? E daí eu não podia assistir nada que, sabe, me causava medo, pavor, estranhamento e já tinha pânico. Mas eu me sentia lá, sabe? E eu sentia a necessidade que eu tinha que puxar de volta a minha alma aqui, ó, sabe? Acoplar. Não sei, uma sensação muito. E. Então, a gente vai aprendendo a mentir. E a mentira se torna um fator de amadurecimento social, mas na verdade ela apodrece a gente por dentro. E esse desenho não tem fala, mas você entende tudo. E a minha filha me conta às vezes e ela entende tudo porque eles tá triste mesmo, sabe? Tá feliz mesmo e nada é mentira, tipo, não preciso fingir que eu tô feliz, não preciso fingir que eu tô e não preciso documentar as coisas, não preciso. E eu tenho falado para Deus, imagina se o ser humano não mentisse, né? Acabaria o direito, acabaria a justiça, né? Não precisava você ir lá e falar assim, sabe aquele meu direito? A pessoa diria, não, eu sei quando você tem direito, eu sei isso, tal, pá, toma, entendeu? É seu, não, eu errei mesmo, entendeu? Então, assim, infelizmente, é isso. Muitas vezes coisas que a gente vai ter orgulho são coisas que Deus se envergonha muito da gente, sabe? Fatores que você acha que é amadurecimento são fatores de apodrecimento perante Deus. E é isso, eu vou terminar por aqui e que Deus abençoe sua vida. Eu sou grata por esse passarinho e Deus, ele só trabalha na nossa vida a partir do momento que você diz. Eu gosto muito daquela frase, sei que nada sei. Enquanto você acha que já sabe tudo, que você já decorou toda a Bíblia, que você não tem nada que te emocione, que te tire do eixo, sabe? Que você já é o dono da verdade, Jesus não pode te impactar mais. Deus não pode te impactar. Você não vai aprender nada com os animais, você não vai aprender nada com as crianças, você não vai aprender nada com ninguém. Entendeu? Com nada. Porque você já sabe tudo, né? Você nem precisava ter nascido. E muitas vezes. Quer ver outra coisa que Deus sempre me fala? E eu falo para ele como que infelizmente o estudo, a formação, ele serve de ponto não de estou aprendendo, mas de arrogância, tipo, cheguei naquele ponto e me adorem, comece a me adorar porque eu sou fulano, comece a me adorar porque eu sou a fulana, me adorem, se ajoelhem perante mim, sabe? Tipo, Nabucodonosor. E eu já falei aqui para vocês que quando o Nabucodonosor ele perde a consciência, ele se torna como os animais e come lá, na verdade, é uma grande dádiva para ele. Enquanto ele tinha toda a razão, ele
ele é infame, ele usa o para quê? Para o mal. Qualquer coisa, seja bom ou ruim, ele usa para o mal, entende? Então ele é melhor mesmo. Se ignorante, ele é muito melhor porque ele chega no nível de pureza, que ele não poderia chegar com todos os estudos dele. E eu me lembro muito certo uma vez que eu tava passando mal e achei que ia morrer naquele dia. Eu não cheguei até o MQM, mas apagou toda a minha vista. E eu tava dentro do carro, eu não conseguia levantar, eu não conseguia caminhar. Minha mãe foi no posto de saúde, estacionou lá, acho que lá onde é entrada de ambulância, e foi pedir pra médica vir me ver no carro, não sei, conseguir um jeito de me levar lá. E a médica virou pra minha mãe e falou assim: Você acha que eu vou até lá? Ela não falou, mas quase que falou: Você sabe quem eu sou? Eu sou a médica daqui, sabe? Eu sou a autoridade daqui. Você acha que eu vou até ela? Isso me deixa muito triste. Porque quando Deus te usa para ser um profissional, para ser uma autoridade, para ser alguém, ele tá te formando em favor daquele nicho, daquelas pessoas. Então, aquelas pessoas são importantes, não você, entendeu? E eu sei que toda vez que eu escrevo as histórias são importantes, não eu. As histórias, esse personagem, essa dor que eu tô contando, essa hipocrisia, essas pessoas que precisam ser ajudadas, isso, aquilo, isso que as pessoas precisam atentar para isso, entendeu? Quando eu falo do aborto, são os fetos que são importantes e não eu que tô falando que eles são importantes, entende? Então, assim, eu tenho que ir até eles. Então, naquele momento eu poderia ter morrido naquele dia, entende? Depois, quem veio até mim foi a enfermeira. Por que que a enfermeira veio com a cadeira? Não que a médica ali estava muito ocupada, porque já teve muitas vezes que médicos estavam cochilando. Médicos, infelizmente, já ouvi relatos de pessoas que viram médicos tendo relações sexuais dentro de plantões, sabe? Com enfermeiras e tal. E coisas horríveis acontecendo, médicos que saem e voltam depois, a hora que querem, enfim. E quem vem a enfermeira com a cadeira de rodas para me buscar. Daí o que eu sento, passa mais ou menos, acho que 1 minuto do que tá entrando dentro do posto, né? Porque tava no estacionamento. Aí minha vista apaga, né? Mas a questão que Deus tá me falando agora, por que vem a enfermeira? Né? Não porque é o trabalho dela. A médica também poderia fazer isso, entendeu? Que você sente a urgência, ela se formou para isso. Principalmente o médico. Ele sente a urgência da vida, entendeu? Então ele vai até a vida. Entende? Mas eu ali, passando mal, eu não sou uma vida. Eu sou um expediente. Não sou vida, sou expediente. Entendeu? Eu não sou vida, eu não fui vida naquele momento. Eu era vida para minha mãe e para meu pai. Não para médico. Para médico eu era um expediente. Entende? Só mais um ponto ali. Então por isso que ela não foi, porque eu não era vida. E a enfermeira veio porque está abaixo dela. Então ela considera, existe toda uma limitação na nossa mente de que tem coisas que a gente não faz e você pode não fazer, não porque você não deve fazer e não é sua atribuição fazer, mas que talvez você ache que é muito superior para fazer isso. Então, manda a enfermeira porque a enfermeira pode, entendeu? A enfermeira está abaixo dela. Mas não existe isso de quem está acima que tem abaixo. Quando Deus te dá uma atribuição, você tem que fazer. Ninguém está acima, ninguém está abaixo.